A sua fé não está fraca porque você não acredita, mas porque você vem acreditando da maneira errada. Tem gente que crê, mas não consegue mudar de vida. Tem gente que ora, busca, mas não tem uma verdadeira transformação na sua vida. Por que isso de fato acontece? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu me chamo Ricardo, eu trabalho há mais de 10 anos na área de vendas e tecnologia, mas o que realmente mudou a minha vida foram os bastidores, onde eu aprendi sobre ter uma vida com visão, foco, disciplina e constância. Se você curte conteúdos como esse, é isso que eu compartilho aqui no canal, de forma direta, simples e prática. Se você curte, já se inscreve, deixa o seu like e vamos para mais um vídeo. Eu quero começar esse tema falando sobre um versículo que diz lá em Mateus 7:21, onde diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está no céu. Por que eu quis começar dessa forma e eu achei interessante trazer esse versículo? Porque o primeiro ponto é o seguinte: a fé sem a prática, ela é basicamente só um discurso. Tem gente que fala, que crê, mostra em suas redes sociais, posta versículos, canta louvores, mas na prática, na hora da luta, da angústia, ou na hora de ajudar o necessitado, na hora de mostrar que você é verdadeiramente cristão, não só por falar, essa pessoa fracassa, essa pessoa desiste, ou essa pessoa não consegue ir contra. Muitas das vezes, o coração humano hoje não busca as coisas celestiais por vontade própria. A gente tem uma vontade inclinada para a gente pecar muitas das vezes. Mas com Deus, quando a gente tem essa fé que não é só discurso, é uma fé prática, a gente vence isso e a gente tem essa verdadeira transformação. Então, quando a gente mostra essa postura, que não é só por pensamento, não é só por você meramente mostrar que tem fé, aí sim você está dando o primeiro passo para uma verdadeira transformação. O segundo ponto é o seguinte: a fé sem essa base teológica, essa base bíblica, ela vai ser uma fé sem profundidade. O que eu quero dizer com isso? Lá em Romanos 10:17 diz o seguinte, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querendo ou não, nós temos que buscar essa intimidade, seja hoje você estudando e lendo no seu quarto, no seu secreto, ou você até mesmo indo em comunhão com outros irmãos, indo na sua igreja, falando para mais pessoas, compartilhando essa fé, você vai ver que consegue adquirir conhecimento sustentável ao longo prazo. E que a gente consiga também cada vez mais buscar algo que está cada vez mais raro, que é essa intimidade no secreto, essa intimidade onde você vai atrás e estuda, medita na palavra de Deus. Não dependa de outras pessoas ou apenas da mensagem que é pregada numa igreja, num vídeo curto no YouTube, na internet, na rede social. Que você consiga hoje dar o primeiro passo e também buscar isso, para você entender que Deus fala através da sua palavra, que é viva e eficaz. Isso é muito interessante, é muito forte isso, porque se a sua fé vem só de frases bonitas, se hoje você só vê esses Reels, esses vídeos curtos, shorts de TikTok, que, não, eu vejo conteúdos que falam de Deus, eu vejo conteúdos espirituais. Mas olha, esses conteúdos, se você não vai além disso, você tem uma forte chance de cair na primeira tempestade. E essa sua fé não venha a ser sustentável a longo prazo. Então é isso que você tem que ter, uma fé que tenha profundidade. Busque outras formas, busque cada vez mais ter uma base sólida, uma raiz que não vai cair e essa fé que seja sustentável. A terceira e o terceiro ponto, a terceira questão sobre a fé que eu quero trazer aqui, é que a fé sem esse conforto, quando você se sente confortável e essa fé ela não tem um desconforto, quando você não se sente confrontado, ela não cresce. O que acontece? Deus testa a nossa fé com base no deserto, muitas das vezes no silêncio, com base numa dificuldade, num atraso que a gente vem muitas das vezes passando em N fases, em N momentos da nossa vida, e ele testa e ele vê aonde está o seu coração. A fé que não é confrontada, ela não é fortalecida. E é por isso que Deus muitas das vezes nos testa dessa forma. Pedro, por exemplo, quando andou sobre as águas, ele foi testado e quando ele olhava para Jesus, ele continuava a caminhar. Mas quando ele olhou para o vento, quando ele se distraiu, ele teve medo e esse medo conseguiu tocar nele e fazer com que ele tirasse os olhos de Jesus, aí ele veio afundar. Isso nos mostra que nós não devemos tirar os olhos e os caminhos do Senhor. O medo é inevitável, as dificuldades são inevitáveis. O inimigo está aí ao nosso derredor, como a própria Bíblia diz também, mas com Deus nós podemos vencer. Nós podemos não deixar que esse medo nos comova, que as dificuldades, as tragédias, as tentações deste mundo nos façam cair. E quando a gente venha a cair, quando a gente venha a pecar, nós confessarmos isso diante de Deus e mostrar que nós somos fracos e dependentes dele. Essa fé demonstrada na prática, que não é fácil, sabemos que não é fácil, nós vamos colher o verdadeiro fruto disso. E nós vamos mostrar que pelo fruto conhecereis a árvore,
Que você hoje aqui consiga também ser uma árvore, buscando ser uma árvore frutífera. Que você cada vez mais esteja ancorado na verdade bíblica, não na verdade do mundo. Porque o problema não é Deus não cumprir o que ele tem para sua vida, o propósito que ele tem, mas é ele ver que você só precisa crer, mesmo ele não cumprindo. É isso que ele quer ver, você crer. Só se ele cumprir vai ser algo que é uma fé morta, é uma fé que não tem a verdadeira esperança enraizada na eternidade. Entenda isso. O quarto ponto é basicamente sobre isso. A fé ela precisa estar ancorada na eternidade, não em resultado. Ou seja, a própria Bíblia em Hebreus 11, o capítulo muito forte na Bíblia que diz sobre a fé. Qual que é a verdadeira fé aos olhos de Deus? Mostra que muitos receberam as suas promessas e foram beneficiados de acreditar e ter o pulso firme para cumprir a vontade de Deus e acreditar no que ele tinha para suas vidas. Mas até mesmo outros não receberam o que esperavam, mas permaneceram, não deixaram se abalar, não ficaram apenas olhando e achando que eles não são capazes, mas sim, eles foram até o final. Muitos tiveram uma morte dolorosa, uma morte difícil. Isso é muito relatado na Bíblia, pessoas que sofreram mortes trágicas, dificuldades, mas a Bíblia relata também, nos mostra que essas pessoas vão ser amplamente recompensadas. E não é a recompensa do mundo como hoje você consegue ter um status rápido, uma fama, uma prosperidade que não é sustentável, que não é duradoura. Imagina uma recompensa eterna, imagina você conseguir fazer o que Deus te pediu para você fazer. No final disso tudo, vão ser poucos que vão ter o galardão, porque são poucos que vão conseguir chegar até lá, e é uma luta diária. É um desafio diário. Todos nós temos que matar um leão e um urso por dia. Mas olha, vale muito a pena, porque a verdadeira fé, aquela fé que é forte, ela não confia apenas nela mesma, mas ela confia no Senhor, ela se fortalece, até mesmo quando não entende o motivo e a causa do que está acontecendo na sua vida. Isso que a gente precisa entender e focar na eternidade, não no que o mundo diz que hoje que é nos prazeres instantâneos, na recompensa imediata, mas sim na visão de longo prazo, na eternidade da sua vida, na sua verdadeira salvação, e não se comova com este mundo. Sabemos que teremos aflições, mas assim como Jesus nos disse, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Ele nos mostrou isso na sua caminhada. Qual o verdadeiro exemplo nós devemos seguir? E se você chegou até aqui, me diz aqui, comenta se você teve algum insight ou alguma reflexão sobre algum desses pontos e vamos para uma virada, uma reflexão que eu quero trazer aqui para a gente encerrar esse vídeo. Não adianta a gente ter a fé que impressiona só os outros, mas não sustenta você. Pense que se a fé precisa ser grande, assim como sua ambição, o seu sonho de querer crescer ou de querer sair do status, do momento atual, do estágio que você está, você também precisa entender que tem que ser firme. Você precisa entender que ela tem que ser baseada numa verdade que é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Não é verdade que o mundo prega, que amanhã muda, a tendência muda, o hype passa. Pega essa chave que eu tenho aqui para te dizer. Entenda isso. Assim como diz lá em 2 Coríntios 13:5, examine-se para ver se estão na fé. Examine o homem a si mesmo. Por isso que eu falo que é uma luta diária. Nós temos que cada vez mais matar a nossa carne e esse coração inclinado a pecar. Para aí sim a fé ser algo sustentável e vai fazer aquilo que Paulo nos disse, que o justo viverá pela fé. Que a gente consiga praticar isso e refletir em cima dessa mensagem. Esse vídeo falou com você? Você concorda com o que eu compartilhei aqui? Discorda de mim em algum ponto? Deixa seu comentário. Já deixa também aqui seu like, faça a sua inscrição. E me diz o que mais te confrontou nesse vídeo, o que mais te fez refletir. Você tem vivido uma fé firme ou bonita só por fora? Deixo até um desafio aqui para você. Leia Romanos 11. Romanos 11 é o capítulo muito bom para você entender o que é a fé verdadeira na palavra de Deus. E compartilha com alguém se você teve entendimento que essa mensagem pode mudar vidas e conhece alguém que está precisando ouvir e ter uma fé baseada na rocha, na raiz que é a palavra de Deus. Lembre-se também do seguinte, com a sua base firme, a mente paz.